E aí, meus lindos, bom dia. Então, seguimos com o livro da Wanda, né? Falávamos a respeito dos morfemas, da estrutura, na verdade, dos morfemas nos nomes e nos verbos. Então, quanto à classificação, né? A primeira divisão, mais geral, considera aspectos semântico-funcionais, beleza? E classifica os nomes em lexicais e gramaticais. Eu havia falado isso bem inicialmente, né? No início do nosso estudo sobre a morfologia, eu havia falado sobre lexical e gramatical. Então, e na prática, na verdade, isso é muito mais simples da gente analisar, né? Essas nomenclaturas é que podem, às vezes, surtir dúvidas e complicar um pouquinho, né? Então, a segunda divisão, baseada em critério também semântico-funcional, quando eu falo critério semântico-funcional, né, eu também diz respeito também à parte da significação, certo? Do sentido que aquela palavra, ou que aquela parte, né, aquele morfema está produzindo, na verdade, né? Distribuir morfemas classificatórios, e aí os classificatórios, na verdade, eles partem, né, eles fazem menção às vogais temáticas, né? As flexionais, né, nos verbos e nos nomes, certo? E as derivacionais para a formação de palavras. Sabemos que a flexão, né? A flexão, ela, na verdade, enquanto a significação, né? Sabemos que na flexão, né? Você tem uma alteração aí na própria palavra, né? Pelos morfemas, né? Os morfemas de flexão, né? Nos verbos e nos nomes, como, por exemplo, em relação aos nomes, né? Nós temos as flexões de gênero e número, certo? Só que, na verdade, você tem, nas flexões, né? Você tem aquela mudança, mas não na significação, né? Não no sentido da palavra de uma maneira geral. Se eu digo assim, né? Na flexão de número, por exemplo, da mudança do singular para o plural. Bolo, bolos. Eu tenho aí a presença, né, a marca de plural na palavra bolos, né, no vocábulo bolos, só que eu não mudei o sentido, continua sendo bolo, só que eu ampliei essa ideia, né, eu não tenho mais um bolo, eu tenho mais de um bolo aqui. Mas nos processos derivacionais, não. Você tem a mudança na estrutura da palavra e a mudança também na significação, né? Eu parto, por exemplo, de um mesmo radical, feliz, né? Eu tenho a palavra feliz, eu tenho infeliz, eu tenho infelizmente, que na verdade, o acréscimo, né, desses sufixos, desses afixos, na verdade, eles vão modificar o sentido da palavra, que não vai ser a mesma, entendeu? Já na flexão não, você tem alteração, mas você não tem alteração na significação, no sentido da palavra. A palavra, o conceito é o mesmo, né? Você só muda, na verdade, você amplia, né? E tem alguns gramáticos que vão dizer que não há flexão de gênero, por exemplo, né? Que a mudança de gênero já muda também o sentido, né? Lobo, loba, né? E aí você não tem, alguns consideram não como flexão aí, mas isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Só para vocês perceberem essa questão da flexão dos verbos e nos nomes e na flexão e na derivação em relação à formação das palavras. E na terceira, e aí é algo que é importante a gente saber, mas eu não vou me atentar quanto a isso não. Classifica os morfemas inflexionais em aditivos, subtrativos, alternativos e zero. Então vamos falar do que importa, né? Morfemas gramaticais e lexicais. O que vai acontecer aí na verdade, né? A distinção, né, entre morfema lexical e gramatical pode ser feita sob diferentes pontos de vista.
Alguns, né, consideram, se você observar, por exemplo, a possibilidade de mudança de uma criação linguística. Diremos que o léxico constitui um sistema mais aberto, certo? Falando de léxico, na verdade, né, o léxico ele é mais amplo, né, com diferentes criações, empréstimos, alterações de sentido, e a gramática em sistema menos aberto. Consequentemente, o número de morfemas lexicais é ilimitado. Então, na verdade, o que vai dar sentido, o que vai dar uma significação mais ampla é o morfema lexical, né? O que vai fazer essa referência, né, ao mundo real, né, é o morfema lexical. O morfema gramatical, ele vai estar lá para poder gerar, na verdade, né, dar um conceito gramatical, né? Se observarmos a funcionalidade das unidades lexicais e das unidades gramaticais, constataremos que as unidades lexicais são, do ponto de vista semântico, né, mais referenciais, ou seja, eles fazem referência, né, essa questão, eles fazem esse link com o mundo, né, real, e que as gramaticais são menos referenciais, tá bom? Em relação aos morfemas lexicais, integram um sistema de unidades que são usadas para fazer referência a uma realidade discursivamente construída. Então, fazem referências a objetos, e aí a gente, né, pensa nessa questão dos substantivos e dos adjetivos, né? Quando a gente fala também das qualidades e ações, os verbos, né? Já os gramaticais, os morfemas gramaticais, integram um sistema de unidades que funciona na indicação de certas categorias, de nome, né, de verbo, nos nomes e nos verbos, na verdade. Então, a gente tem aí o gênero, número, né, vai indicar nos verbos o modo, o tempo, o número, a pessoa, a conjugação, né? A formação de novas palavras, afixos, derivacionais. Professor, o que é isso, né? Os afixos, na verdade, são os prefixos e sufixos, né? Os prefixos são aqueles morfemas que ficam agregados, acoplados antes do radical, e os sufixos, né, são aqueles morfemas que ficam agregados pós-radical, né? Então, aí o que a gente vai chamar de derivação, certo? Derivação, formação de novas palavras, né? Derivação diferente da flexão, certo? Porque vai formar palavras novas a partir daquele radical, a partir do acréscimo ou da ausência dos afixos, né? E na construção de sintagmas, orações e períodos, né? Os conectores aí, como a gente vai ver. Esses exemplos lexicais e gramaticais funcionam em conjunto na construção dos enunciados. Então, por exemplo, na frase "as meninas brincavam na sala", encontram-se articulados os dois tipos de morfemas. E para que você observe bem essa articulação, apresentaremos a mesma frase duas vezes. Então, na primeira, grifamos os morfemas lexicais e na segunda, os gramaticais, certo? As meninas brincavam no escritório do pai. Então, aí, o que está sublinhado, na verdade, é o que a gente vai considerar como morfemas lexicais. Percebam, né, que propriamente o que a gente está vendo aqui são os radicais, certo? E abaixo, as meninas brincavam, a mesma oração. As meninas brincavam no escritório do pai. Percebam que as partes destacadas aí, sublinhadas, são o que a gente considera como morfemas gramaticais, certo? Observe que os morfemas lexicais foram usados para fazer referência a objetos específicos, isto é, pessoas, acontecimentos, lugares, beleza? Os morfemas gramaticais foram requeridos pela gramática do português padrão e exercem funções diretamente ligadas à estrutura sintática do enunciado.
O artigo definido no feminino, seguido de um morfema plural, certo? Foi usado, por exemplo, para focalizar o nome com o qual se relaciona, meninas, né? Esse elemento é um elemento determinante, né? Identificando quanto ao gênero e o número. Então aí, por exemplo, se a gente for perceber nessa análise e for na verdade, se a gente for analisar, né, a fala, o português falado, né, normalmente você encontra a ausência ou morfe zero, né, na verdade, no substantivo meninas, por exemplo, né, você encontra pessoas que falam, as meninas, e aí o verbo até concorda, né, as meninas tá tudo brincando, né? As meninas tá tudo brincando. Então, o que vai determinar, na verdade, quando você pensa, né, que há mais de uma menina, porque quem determinou isso foi o artigo, né? Essa questão do gênero e do número aí, a flexão de gênero e flexão de número, você não necessariamente, né, precise de você concordar, né? Isso estou falando do português não padrão, tá? Do português informal, o que a gente costuma encontrar, né, nas variações aí. O que determina, na verdade, o plural, né? Nessas palavras, o que classifica, na verdade, o gênero e o número, né? Se a gente for analisar o português informal, né? Seguindo, morfemas classificatórios, flexionais e derivacionais. Consideraremos classificatórios os morfemas representados pelas vogais temáticas dos verbos, tá? O que são as temáticas dos verbos, né? Aquelas que indicam a conjugação a qual o verbo pertence. Nós temos 3 conjugações aí, né? Esses morfemas em português enquadram os verbos em uma das 3 conjugações. E a partir desse enquadramento, em alguns tempos verbais, eles são responsáveis pela seleção dos sufixos flexionais. Observe, por exemplo, que no pretérito imperfeito do indicativo, né, os verbos de primeira conjugação selecionam o sufixo flexional modo temporal vá. A gente sabe que o vá também é um morfema cumulativo, né? O vá tanto indica um modo temporal quanto o número pessoal. No caso aí, né? Esse número pessoal, morfe zero, né? Porque nessa construção a gente não tem... Sim, os de segunda e terceira conjugações selecionam o sufixo ia, vendia, partia. Lembra que eu falei dos morfemas cumulativos, né? A divisão dos morfemas em flexionais e derivacionais nos recorda a distinção entre gramática e léxico. A flexão em relação à derivação é uma operação de caráter mais gramatical, e ela é mais regular e mais sistemática. A derivação é menos gramatical, é menos regular e menos sistemática. O maior grau de regularidade dos morfemas flexionais diz respeito ao seu caráter mais normativo, certo? Ou seja, mais sujeito às regras de uma gramática. Observe no exemplo a seguir a exigência da flexão nominal indicada pelo morfe S, né? Que o morfema de plural, na verdade, de número, né? Em todos os determinantes e modificadores, né? Regras de concordância nominal que a gente sabe que o português, né? Nós temos no português padrão da nossa língua. E da flexão verbal representada pelo morfe M para indicar a terceira pessoa do plural. Então, a regra de concordância verbal aí, certo? Aqueles meus livros velhos ficavam largados. Ora, o maior grau de sistematicidade dos morfemas flexionais se refere ao fato de que eles estão concatenados em paradigmas coesos e com pequena margem de variação. Então, aí é o Matoso Câmara falando, né, de uma maneira até um pouco mais dificultosa aí, né, mas vamos esmiuçar essa frase.
O maior grau de sistematicidade dos morfemas flexionais, né? E aí ele está falando do sistema da língua, né? Da norma, se refere ao fato de que eles estão concatenados em paradigmas coesos. Então, na verdade, o que ele está falando aqui, né? E com pequena margem de variação. O que ele está falando aqui é que essa coesão se dá, né, pela questão da concordância, né? Essa ligação, né, entre esses termos aí se dá pela concordância e pelo respeito, né, e pela exigência aí da norma padrão, na verdade, tá? Dispomos de um número limitado de morfemas, certo? Para flexão nominal e para flexão verbal. A seleção de um sufixo flexional é sempre feita em um paradigma. Com vistas ao funcionamento em um dado contexto, o morf-m, por exemplo, né, na forma ficavam, certo? Foi selecionado em um sistema limitado de unidades que funcionam na forma verbal como marca cumulativa de número e pessoa. Lembra dos cumulativos, né? O menor grau de regularidade nos morfemas derivacionais é justificado pelo fato de haver com frequência outras alternativas ao seu emprego como tido relativamente facultativo. Então, por exemplo, se eu tenho lá, eu estou infeliz, estão vendo que essa parte, esse morfema in, né, gramatical, certo? Morfema gramatical in, com valor de negação. Feliz, então, aí é um morfema lexical, certo? Já conseguiram entender isso? O infeliz, né, indica que eu não estou feliz. Preciso recontar as notas. Esse recontar, esse morfema gramatical aí que nós temos, né? Preciso contar novamente as notas. Que homens arrão, certo? Aí uma questão de grau, né? Que homem alto, forte. Esse menor grau de regularidade dos morfemas derivacionais ainda pode ser comprovado sob o ponto de vista semântico. Então, todos eles aqui são morfemas derivacionais. São derivacionais porque, lembrando, né, que a flexão se dá por gênero e número, né? E aí, quando a gente tem, né, esses sufixos, e aí a gente considera também o grau como uma derivação e não como uma flexão. Lembrando que nos livros a gente vai encontrar o grau ainda na classificação das flexões. E, na verdade, o grau, né, por muitos gramáticos, já não é mais considerado uma questão de flexão, mas sim de derivação, certo? Um homem é diferente de um homem zarrão, né? E aí as pessoas costumam falar, concordo, gênero, número e grau, né? Não, concordo em gênero e número. O grau, ele não tem essa... O grau, ele é uma derivação, tá? Não uma flexão aí, certo? Na formação das palavras, os morfemas derivacionais frequentemente assumem outros sentidos, o que comprova menor grau de estabilidade referencial, certo? Então, aí a gente tem, olha só, mulherão, mulher alta, mulher muito atraente, né? Não necessariamente você tem que dar um sentido apenas a esse aumentativo, né? O menor grau de sistematicidade dos morfemas derivacionais pode ser justificado pelas muitas lacunas no processo derivacional e pela falta de coerência na seleção das formas disponíveis no sistema da língua. Então, só para a gente fechar essa primeira parte. Em relação ao sufixo vel, né? Mover, a gente tem, a partir do verbo mover, né? A gente tem movível, tem móvel, imovível, imóvel, perder, perdível ou imperdível, doer, doível ou indoível. Quanto à falta de coerência no uso de alguns morfemas derivacionais,
Observe estes grupos de palavras cujas bases flexionam afixos diferentes para uma mesma função. Ilegal, desleal. Certo? É uma questão de alomorfia, porque a gente tem um sufixo com uma forma diferente, né? com um morfe diferente, mas com o mesmo sentido de negação. Certo? Ignorância, arrependimento e consideração. É uma questão de nominalização, né? Ignorância, atendimento, consideração. Certo? Então, paramos por aqui e nós continuamos na próxima aula.